Cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Senhor, cada um de nós não saímos das nossas casas para ouvir a palavra do homem. O que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós ansiamos, e sabemos que nós não merecemos, é ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Por isso, meu Deus, abre nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração, que ao ouvirmos a sua voz, possamos ser mudados e moldados para a glória de Jesus. É o que te pedimos. Amém e amém. Deixe-se sentar, queridos. Nós estamos em uma série de reflexões aqui na igreja, tentando entender os sentimentos que passam pelo coração do crente em Jesus. Os sentimentos que sondam o coração do crente em Jesus. Nós estamos tentando entender como esses sentimentos, na maioria das vezes, é explicado pela Bíblia. E quando eu olho para esse livro, uma pergunta surge quando nós olhamos para esse livro. E a pergunta é: por que o povo de Deus sofre? Por que o povo de Deus passa por necessidades? Essa pergunta, ela não é tão simples de responder. E ela não tem uma única resposta. E para entender a resposta dessa pergunta, nós precisamos andar pelas páginas da Bíblia. O primeiro motivo do porquê que os crentes em Jesus sofrem é por causa do pecado original. A primeira manifestação do sofrimento acontece na humanidade em decorrência do pecado de Adão e Eva. Logo, nós sofremos e passamos dificuldades e sentimos isso na pele porque nós somos pecadores. Mesmo na nova aliança, crendo em Jesus, nós ainda herdamos o que resta do pecado. E o que resta do pecado é o que traz, muitas vezes, o sofrimento. Mesmo pessoas tementes, fervorosas, dedicadas, elas podem passar por momentos de dificuldade por causa do pecado original. Só que tem um outro motivo que está bem associado ao pecado original, que é a ação do diabo no mundo. Satanás, o diabo, seus demônios existem para perturbar a vida das pessoas, inclusive para oprimir e tentar os crentes em Jesus, de modo que as suas tentações e opressões nos fazem sentir na pele a fúria do inimigo. É por isso que nós também passamos por dificuldades. Só que não é apenas esses dois motivos. Perceba, a junção disso pode ser essas duas coisas juntas, pode ser uma delas, mas tem um outro motivo, que é as escolhas erradas que nós, como seres humanos, fazemos. Quando nós olhamos para a Bíblia, você tem lá um texto em Atos 27, a qual o apóstolo Paulo disse para aquelas pessoas, registrado por Lucas: nós não devemos viajar. Eu preciso que nós vamos passar por uma grande tempestade. Aquelas pessoas, ao invés de ouvirem o conselho do homem de Deus, tomaram outra decisão, resolveram viajar. E aí entraram numa grande tempestade. Passaram mais de 2 semanas em alto mar, passando por uma grande tempestade. E aí está o motivo do porquê que nós, como seres humanos, como crentes em Jesus, também sofremos. Isso é um fato, escolhas erradas. Quando nós olhamos jovens que começam seus relacionamentos
pessoas que não temem ao Senhor, o que essa pessoa fez não é uma obra do diabo ou do pecado em si. Isso é uma escolha errada. E essa escolha errada vai gerar uma dor de cabeça com aquela pessoa. É normal. Escolhas erradas geram resultados errados. Assim nós temos esse outro motivo do porquê que as pessoas sofrem. Porque que o sofrimento humano é uma realidade. Nós temos primeiro, o pecado original. Segundo, a ação do diabo no mundo. E terceiro, as escolhas erradas que os seres humanos fazem. Muitas vezes os próprios crentes em Jesus fazem escolhas erradas. O quarto motivo do porquê que seres humanos, crentes em Jesus, sofrem é por causa da maldade de outras pessoas. Se você olhar o texto de Gênesis capítulo 4, dois irmãos estão em destaque, Caim e Abel. E Caim, por pura maldade, golpeia seu irmão, levando ele ao sofrimento, à dor e à morte. E é nesse exato momento que nós temos o sofrimento causado por outra pessoa. Isso é porque, de fato, outras pessoas, fazendo suas escolhas, influenciadas por Satanás, sendo manchadas pelo pecado original, ao tomarem determinadas atitudes, acabam atingindo outras pessoas. Muitas vezes essas pessoas são inocentes. A criança que tragicamente é atropelada por um motorista bêbado, ela sofre por isso, por causa da inconsequência e responsabilidade deste motorista que não deveria estar dirigindo. Aquele que é assaltado, vítima de um crime, está sendo vítima da maldade de outra pessoa. E é por isso que nós devemos entender que, de fato, existe razões ou motivos do porquê que o ser humano sofre, inclusive crentes em Jesus. E esse último motivo não pode deixar de ser citado, porque é uma verdade também. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que em algumas situações, e não todas, mas em algumas situações, Deus, o Senhor, permite que determinadas provações cheguem na vida do povo dele, para que o povo dele aprenda a depender mais do Senhor. E aí nós temos esse quinto motivo do porquê que as pessoas podem enfrentar dificuldades, por causa de propósitos elevados do Senhor, do qual nós não conseguimos explicar o porquê que isso acontece, mas, vez ou outra, na vida dos seres humanos, dos crentes em Jesus, esse tipo de coisa tem que acontecer. E é por isso que esses 5 motivos levam-nos a essa conclusão de que de fato o ser humano sofre, inclusive aqueles que temem Jesus. Mas o que me chama muita atenção, e eu entendo que é por isso que o Senhor nos traz aqui nessa noite, não é entender o porquê que as pessoas sofrem, não é entender o porquê que você está passando o que você está passando. O Senhor nos trouxe nessa noite para nos dar uma palavra para o nosso coração, para nos mostrar que em meio a tudo isso, Ele continua sendo o Deus de nossas vidas. Aleluia. E não é nem tanto o que nós passamos, mas é a forma que nós reagimos a essas determinadas provações. O livro de Lamentações foi escrito nesse contexto. O povo de Deus está sofrendo. E vem aquela pergunta: como podemos enfrentar essa situação que nós estamos passando? Naturalmente, as pessoas, na hora da provação, por não terem o conselho do Senhor em seus corações, tendem a sucumbir à loucura, ao desespero, a se desesperar. Alguns dão as costas para o Senhor, outros dão as costas para o Evangelho, voltam para a vida velha. E você até escuta as seguintes expressões: parece que antes de eu crer em Jesus as coisas eram mais fáceis. Na hora das dificuldades, o homem natural reage dessa forma, mas não é assim que o Senhor espera que nós, o seu povo, venhamos reagir diante das provações. O versículo 21 há de nos ensinar uma lição poderosíssima quando estivermos enfrentando provações.
o texto diz: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para o profeta Jeremias, na hora da provação, ele não precisava ficar lembrando das dificuldades que ele está passando. Ele não precisava ficar lembrando das dores que ele está enfrentando. O que o profeta Jeremias quer lembrar nessa hora é daquilo que dá esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e aqui Jeremias toca num ponto muito sensível da nossa vida. O que passa aqui na nossa cabeça. Existe aquele ditado que nós não podemos impedir os passarinhos de voar sobre a nossa cabeça. Eles estão voando a todo momento. Mas o que nós podemos impedir com certeza é o fato deles quererem assentar e fazer ninho. Isso sim nós podemos impedir. O que o profeta está trazendo ao nosso coração é: na hora da provação, da dificuldade, procure lembrar daquilo que te traz esperança. Procure lembrar daquilo que traz ao seu coração esperança. Eu não sei se você já conviveu com pessoas que as únicas coisas que essas pessoas conseguem lembrar é da dor, da tragédia, do sofrimento. A impressão que dá é que a vida dela é uma dor sem fim. Isso não é verdade. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador tem nos dado diariamente bons motivos para lembrar daquilo que nos traz esperança. Exercite o seu pensamento. E eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando daquilo que traz esperança, de um Deus que está no controle de todas as coisas, que continua sendo Deus, apesar de tudo que possa estar acontecendo. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembre daquele tempo da sua vida que você orava mais, que você jejuava mais, que você buscava mais, que você servia mais. Lembre desse tempo e pense que esse tempo pode voltar ainda muito mais na presença de Jesus. Glória a Deus. Procure trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu não sei se você já percebeu que há uma insistência por parte da mídia em encher a nossa cabeça de dor e sofrimento. Nós somos enganados, de certa forma, com essa questão da pandemia. Você ligava a televisão, já tinha que colocar a máscara, já tinha que se embalar num plástico, porque a única coisa que saía na televisão é morreu não sei quem, morreu não sei quanto, morreu não sei na onde, e tudo isso vai entrando no nosso coração, isso vai tirando esperança. Se você para assistir esses programas de meio-dia, esses programas regionais, se você não tomar cuidado, esses programas espirram sangue, é só tragédia, é só morte, é só dor, é só sofrimento. Com esse tipo de coisa alimentando o seu coração, você não trará aquilo que te dá esperança, porque essas coisas boas vão ficando sufocadas dentro do seu coração, e às vezes é difícil buscar em meio de tanta tragédia coisas que te dá esperança. Por isso, encha o seu coração com a palavra de Deus. Cante louvores ao Senhor, ore, profetize coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua família, porque essas coisas trazem esperança ao nosso coração. O que o profeta diz diante da dor e do sofrimento é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Exercite os seus pensamentos em buscar aquilo que te dá esperança. A segunda lição que o texto vai nos ensinar é a partir do verso 22, a parte A. Por que o profeta Jeremias, em meio a tanta dor, ele se lembra que existe um fato verdadeiro, incontestável, de que se ele acha que está ruim, ele entende que sem o Senhor poderia estar muito pior. Deixa eu explicar essa declaração. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
O povo de Israel estava passando por aquela provação, mas o fato deles não serem consumidos é porque o Senhor constantemente estava renovando a sua misericórdia. No final do verso de número 22, o texto diz: porque as suas misericórdias não têm fim, e é por elas que nós não somos consumidos. Tem um salmo da Bíblia que eu gosto bastante dele, é o Salmo 124. O salmo diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado, ora diga Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, os homens nos teriam engolidos vivos. Perceba que nós, com o Senhor, estamos guardados na sua poderosa mão, e por mais que nós achamos que as coisas não estão bem, pior seria sem a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus na vida cristã é que uma das melhores coisas que o Senhor pode fazer conosco é nos dar aquela consciência de responsabilidade, aquela culpa que nós sentimos quando nós não oramos, quando nós não estamos na casa de Deus, quando nós não estamos fazendo a coisa certa. Essa culpa é o próprio Espírito Santo trazendo-nos para perto dele, mostrando que a misericórdia dele está se renovando a cada manhã. Dura coisa é quando aquele indivíduo que já não tem mais esse sentimento de responsabilidade vai se afastando completamente do Senhor. Misericórdia. O texto diz de forma muito clara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E aqui o profeta nos ensina essa verdade, de que se nós achamos que está ruim com o Senhor, sem Ele estaria pior. Traduzindo aqui para o Maria Alves, nosso idioma. Isso é uma verdade. Agora, quando eu olho para o verso 23, isso me dá muito mais fé e esperança, porque o texto diz: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E essa misericórdia que se renova, ela não é apenas para hoje. Essa misericórdia que se renova será para amanhã, para depois de amanhã, para até a eternidade, como diz a palavra de Deus, até a consumação dos séculos. Amém. E isso tem que mexer com o seu coração, querido. Se tem uma coisa que o Senhor tem conosco, é paciência. E essa paciência é o que faz essa misericórdia se renovar a cada manhã. Esses dias atrás, tempo atrás, estava assistindo um vídeo muito interessante. Um homem adulto, com 50 e tantos anos de idade, cuidando do seu pai, já idoso, quase 90 anos de idade. E aquele homem, na correria do dia a dia, ficava apressando o pai: anda logo, pai, estou com pressa, corre, pai. Mas meu Deus, que lerdeza que é essa? E num momento, aquele homem de 50 e tantos anos de idade se lembrou que um dia ele foi criança, que um dia ele começou a andar. Ele levantava, dava um passo, tropeçava, e quem estava lá para levantar ele, para ele continuar dando outro passo? O pai. E é nesse exato momento que nós podemos aplicar essa situação à nossa vida. Irmãos, Deus não nos trata com a impaciência que nós temos. Deus nos trata com a sua paciência, como diz o texto: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Para falar de paciência, o nosso Senhor Jesus é um exemplo humano, divino dessa paciência. Jesus passa 3 anos ensinando 12 homens bem próximos a Ele, a pregar, a ensinar, a orar pelas pessoas, a cuidar de gente, a expulsar demônios. No dia da formatura, os 12 reprovaram. E aí você imagina, na ressurreição, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que nós faríamos rapidamente? Não quero nem ver mais esses 12. Vou arrumar outros 12, porque esses aí falharam. Mas o que chama muito a atenção é que na ressurreição, no ato da ressurreição, o nosso Senhor Jesus Cristo
vai em direção daqueles homens para lhes dar uma outra chance. Em meio à provação e ao sofrimento, lembre-se disso, que o Senhor é paciente e diariamente renova sua fidelidade para conosco. Nesse texto que aprendemos até aqui, é que na hora da provação nós precisamos lembrar de coisas boas. Coisas boas estão relacionadas ao Senhor. Na hora da provação nós precisamos lembrar que se não fosse o Senhor, as coisas estariam pior. Na hora da provação nós temos que nos lembrar que o Senhor é aquele que de forma pacienciosa, diariamente, nos dá uma segunda, uma terceira, uma nova chance, porque Ele é Deus, o Deus das nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.